O livro de sabedoria traz muito acréscimo de entendimento nas palavras de Deus. E este livro não deve ser rejeitado, porque é inspirado pelo Altíssimo. Neste estudo, estarei abordando o assunto sobre a idolatria, a imagem da besta, e ainda estarei falando sobre a raça dos gigantes. Se você não viu as partes anteriores sobre esse livro que postei no canal, sugiro que você veja, porque eu falei sobre a sabedoria vinda do trono de Deus, e o êxodo passado e o êxodo futuro, que estão neste livro. E por isso, veja e aceite as palavras do livro de sabedoria, porque são palavras fiéis e verdadeiras, vindas da parte do Senhor Deus. E quando a gente vai em Sabedoria, de capítulo 13, versos 1 ao 10, vai dizer: Todos os que não conheceram a Deus são vazios por natureza. Viram todas as coisas que existem no mundo, mas não conseguiram conhecer aquele que é. Viram as suas obras, mas não reconheceram aquele que as fez. Ao contrário, pensaram que os deuses que governam o mundo são o fogo, o vento, a tempestade, as estrelas, a força das águas ou as luzes que brilham no céu. Se os seres humanos se encantaram com a beleza destas coisas e pensaram que elas eram deuses, deveriam saber que o Senhor delas é muito mais poderoso, pois ele é o autor da beleza que as criou. E se ficaram espantados com a força e o poder destas coisas, deveriam entender ao pensar nelas que aquele que as fez é muito mais forte do que elas. Pois, a partir da grandeza e da beleza da criação, podemos, por analogia, ter uma ideia de como é o seu Criador. Mas não devemos pensar tão mal assim de tais pessoas, porque talvez se tivessem enganado, precisamente porque procuravam a Deus e queriam encontrá-lo. Vivendo no meio de tudo o que Deus criou, continuam a procurá-lo, confiam nas coisas que podem ver, pois todas são belas. Mas, de fato, essas pessoas são culpadas, pois se conseguiram conhecer tantas coisas e puderam estudar e compreender o mundo, como é que não descobriram antes o Senhor da criação? Porém, mais desgraçados são os que confiam em coisas sem vida, os que tratam como deuses coisas feitas pelos humanos. Esses deuses são objetos de ouro e de prata, feitos com muita arte, representando animais, ou são uma pedra sem valor, trabalhada há muito tempo. Salomão, inspirado pelo Espírito de Cristo, e Cristo a gente sabe que é a sabedoria eterna, aborda sobre as obras de Deus, as quais revelam que existe um autor delas. Mas Salomão diz que há homens os quais não reconheceram ao Senhor Deus, e por isso eles acharam que os deuses que governam o mundo é o fogo, o vento, a tempestade, as estrelas, a força das águas ou as luzes que brilham no céu. Veja que muitos povos viam a beleza das obras de Deus, mas não reconheceram o belo Deus que as criou. E por esta causa, todos os que não conheceram a Deus são vazios por natureza. E nisso tudo vemos que eles são indesculpáveis. Saiba que o próprio povo de Israel, o qual recebeu a lei de Deus, cometeu idolatria, desviando-se do Altíssimo. Veja que, deste modo, Israel cometeu piores erros que as nações. Salomão diz que se os homens conseguiram conhecer tantas coisas e puderam estudar e compreender o mundo, deveriam ter descoberto o Senhor da criação. Saiba que se eles conheceram que o sol nasce e se põe, e conheceram as fases da lua, e dentre outras coisas, e ainda não reconhecem ao Senhor que as fez, eles são indesculpáveis. Salomão prossegue dizendo que mais desgraçados são os que confiam em coisas sem vida, os que tratam como deuses coisas feitas pelos humanos. Ao observarmos estas palavras, isso nos lembra as palavras do apóstolo Paulo, o qual, tendo o entendimento desse livro, escreveu o capítulo 1 dos versos 18 ao 25 da carta aos Romanos, onde diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Observe que o apóstolo Paulo está nos dizendo que o homem, por meio das coisas que foram criadas, pode entender que existe o autor delas, cujo autor é o Senhor Deus. E nisso o homem tem o conhecimento a respeito de Deus. E quando esse homem tem contato com o evangelho da nova aliança, ele tem um entendimento melhor sobre Deus. E nisso ele deve prosseguir em conhecer ao Senhor. E assim ele pode chegar ao pleno conhecimento de Deus. Porque existe três fases a respeito do conhecimento sobre Deus. Porque a primeira fase é quando temos o contato com o conhecimento de Deus. A segunda fase é quando prosseguimos em conhecer ao Senhor Deus. Já a terceira fase é quando temos o pleno conhecimento do Senhor Deus. Saiba que aqueles que estavam no tempo dos profetas, eles tinham conhecimento a respeito de Deus, de acordo com a ampliação que Deus dava de suas palavras para cada profeta. Mas hoje, nós, os que estamos na nova aliança, temos acesso aos livros de Gênesis ao Apocalipse, e nisso devemos entender que podemos chegar ao pleno conhecimento de Deus. Quando a gente vai no livro de Sabedoria, no capítulo 14, versos 12 ao 21, vai dizer: a ideia de fazer ídolos foi o começo da imoralidade. A sua invenção conduziu à corrupção. Os ídolos não existiram desde o começo do mundo, nem continuarão a existir para sempre. Foi por causa da vaidade dos seres humanos que os ídolos entraram no mundo. Por isso foi dado a conhecer o seu fim para breve. Um pai, desconsolado com a morte repentina do seu filho, fez uma imagem semelhante a ele. Aquilo que tinha sido a representação de uma criança morta passou a ser um Deus que era temido, e o pai criou para a família ritos secretos e cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, esses costumes pagãos foram ficando cada vez mais fortes e acabaram por se tornar lei. Por ordem dos reis, as imagens foram adoradas. Os que moravam longe de um rei e não lhe podiam prestar homenagem pessoalmente, imaginaram como ele seria e fizeram uma imagem dele que pudessem homenagear. E assim, por dedicação, lisonjeavam aquele que estava ausente, como se estivesse presente. A ambição do artesão fez com que esse culto se difundisse, mesmo no meio daqueles que não conheciam aquele rei. Querendo talvez agradar ao governante, o artesão esmerou-se para que a imagem ficasse mais bonita do que a realidade. E o povo, encantado com a beleza daquele trabalho, passou a tratar o rei como se merecesse ser adorado. O mesmo homem que há pouco tinham respeitado como se fosse apenas um ser humano. Tudo isso tornou-se uma armadilha para os humanos, pois, dominados pela desgraça ou pelo poder de um rei, deram a objetos de pedra ou de madeira o nome que é de Deus e de ninguém mais. Observe que Salomão diz que foi por causa da vaidade dos seres humanos que os ídolos entraram no mundo. Veja que no passado, por ordem dos reis, as imagens foram adoradas e que os que moravam longe de um rei e não lhe podiam prestar homenagem pessoalmente, imaginaram como ele seria e fizeram uma imagem dele que pudessem homenagear. E assim, por dedicação, lisonjeavam aquele que estava ausente como se estivesse presente. A ambição do artesão fez com que esse culto se difundisse mesmo no meio daqueles que não conheciam aquele rei. O artesão esmerou-se para que a imagem ficasse mais bonita do que a realidade, e o povo, encantado com a beleza daquele trabalho, passou a tratar o rei como se merecesse ser adorado. O mesmo homem que há pouco tinham respeitado como se fosse apenas um ser humano. Repare que no passado, irmãos, várias pessoas adoravam a imagem de um rei, pois esse rei não podia estar em todos os lugares,
Mas o artesão, tendo isso em mente, fez imagem para que essa imagem estivesse com aqueles que estão longe desse rei, para que a imagem deste rei fosse adorada. Então o rei era adorado através da imagem feita pelo artesão. Veja que Satanás é tão astuto que tentou imitar a onipresença de Deus, porque o diabo colocou imagens em vários lugares. Ele sabe que não pode estar em todos os lugares, como Deus está em todos os lugares. Mas o diabo, sendo astuto, ele colocou imagens em vários lugares para que os homens adorassem as imagens, e se os homens adoravam as imagens, eles adoravam ao diabo e não ao Senhor Deus. Observe que o diabo fez isso sem a tecnologia, mas no futuro ele fará isso com a tecnologia. Veja que a imagem da besta será criada pelos próprios homens através da tecnologia, e ela irá exigir adoração para ela mesma, e isso será por lei, porque assim como Satanás criou essa lei no passado, assim também no futuro será exigido pelo reino do anticristo que a imagem seja adorada. E essa imagem da besta pode ser colocada nas casas das pessoas e ser adorada por meio da tecnologia, irmãos. E quando a gente vai em Sabedoria de capítulo 14, versos 22 ao 31, vai dizer: Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus. Eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conservam pura nem a vida, nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão: sangue, crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo o mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade, colocando sua confiança em ídolos sem vida. Eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por dois motivos: porque seguindo os ídolos tiveram falsa concepção de Deus, e porque, desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo, que é reservado aos pecadores. Veja que Salomão fala a respeito da grande confusão da grande Babilônia do Apocalipse. A grande Babilônia erra a respeito do conhecimento de Deus, e nela há sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. E todas estas coisas acontecem por causa de culto à imagem que é adorada pelas nações. Observe que o diabo, que é o querubim caído, ao longo do tempo, já ouvia Deus reprovando a adoração aos ídolos feitos pelas mãos dos homens, porque Deus diz que eles, os ídolos, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, porém não fala, têm olhos, contudo não veem, e o diabo, sabendo disto, pensou em criar uma imagem que fala, tem ouvidos e vê, cuja imagem exigirá adoração para si, por meio da inteligência artificial. E essa imagem comunicará fôlego. Então a imagem terá como se comunicar com o objetivo de contrariar as palavras do Rei Eterno, que é o Senhor Jesus. E por causa disso que os fiéis irão para o deserto, para ficar longe da vista da serpente. Isto é, a vista da serpente são os olhos dela, que são as câmeras do sistema de vigilância, cujo monitoramento será para punir aqueles que não adoram a imagem e recompensar aqueles que a adoram. Observe que o Senhor em Ezequiel 28 chama o diabo de querubim,
saiba que os querubins têm 4 faces, que é a face de leão, águia, homem e boi. E eles têm olhos ao redor do corpo todo. Veja que o reino do anticristo, ele agirá como águia, porque Oséias diz que o inimigo vem como águia contra a casa do Senhor. E o Apocalipse diz que a besta do mar, que representa reinos, tem boca como de leão. E nestes reinos tem homens. Já Satanás é o boi. E isso nos mostra que o diabo, ele tem os seus filhos, que é o anticristo e os homens perversos. E assim como os querubins de Deus têm olhos ao redor do corpo, assim também o diabo ele quer colocar os seus olhos, isto é, as suas câmeras de monitoramento, no mundo e dentro das casas dos homens, para serem observados pelo reino do anticristo, com o objetivo de saberem se os homens estão adorando ou não a imagem da besta, pois quando a imagem da besta estiver sendo adorada, o diabo estará sendo adorado. E quando o ídolo de prata, bronze, ouro, pedra e madeira é adorado, é o diabo que está sendo adorado. E nisso é manifesta a intenção do maligno, cuja intenção é ser como Deus. Pois se ele, antes da fundação do mundo, queria ser como Deus, se rebelando contra o seu Criador, o diabo continua depois da fundação do mundo, manifestando o desejo de ser adorado. E ele quer ser adorado na terra. Embora a besta da terra tenha 2 chifres, que fala a respeito de 2 reinos, a besta da terra, irmãos, é formada por membros das religiões. Veja que ela é formada pelos membros da religião católica, evangélica, do judaísmo e do islamismo e de várias outras religiões do mundo. Mas ela é representada pelo anticristo, que é o falso profeta, o qual tem a sua religião que é islâmica. E ele unirá os homens que desprezam a verdade, enganando eles, induzindo eles a adorarem a imagem da besta. A prova de que Salomão está nos falando a respeito da Grande Babilônia é a de que o livro do Apocalipse aborda sobre o que está acontecendo depois do toque da sexta trombeta, onde diz: Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ouvir, nem ver, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja que, mesmo após o anticristo ter manifestado a sua intenção de querer ser como Deus na terra e ter induzido os homens a adorarem a imagem da besta na metade dos 7 anos, haverá homens que continuarão a adorarem a ídolos de prata, de ouro, de bronze e de madeira. E por que eles estão adorando estes ídolos? Eles estão adorando estes ídolos porque até esse momento o anticristo não está com todas as nações unidas a ele. Mas depois do derramamento da sexta taça da ira de Deus, todas as nações estarão unidas ao anticristo, porque no derramamento da sexta taça é dito: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, veja que na metade dos 7 anos, onde começa a grande tribulação, várias nações irão adorar a imagem da besta, mas nem todas as nações irão adorar a imagem da besta. E por isso haverá homens que irão pedir ajuda a demônios e a ídolos de prata, bronze, ferro, ouro e madeira, por causa da grande tribulação. Mas chegará o tempo em que todas as nações estarão aliadas ao anticristo. E quando a gente vai em Sabedoria de capítulo 14, versos 1 ao 11, vai dizer: Outro homem que vai fazer uma viagem por mar prepara-se para enfrentar as ondas bravas. Pede socorro a um objeto de madeira mais fraco do que o barco em que vai viajar. Foi por dinheiro que alguém pensou em fazer o barco, e um operário experiente construiu. Mas é o teu cuidado, Pai, que dirige o barco, porque tu preparaste-lhe um caminho pelo mar, um caminho seguro no meio das ondas. Isso mostra que tu podes livrar-nos de todos os perigos. Podemos navegar no alto mar, mesmo sem nenhuma experiência. Tu queres que seja útil tudo o que fazes com a tua sabedoria.
Por isso, sem medo de morrer, os viajantes entram num barco pequeno, navegando sobre as ondas e chegam sãos e salvos. Já nos tempos antigos, ao acabar uma raça de gigantes orgulhosos, a esperança do mundo refugiou-se numa barca, guiada pela tua mão. Essa barca guardou para o mundo a semente de uma nova raça humana. Bendito seja esse madeiro por meio do qual a justiça se cumpriu. Mas seja maldito o ídolo feito por mãos humanas, e maldito seja também aquele que o fez, o artesão por o ter feito, e o objeto corruptível por ter sido considerado um Deus. Deus detesta de igual modo o ímpio e a sua impiedade. Serão castigados tanto aquele que fez o mal, como também o objeto mal que foi feito. Por isso, Deus castigará também os ídolos dos povos pagãos, porque mesmo que tenham sido feitos de materiais que Deus criou, esses ídolos sempre foram objetos abomináveis. Além disso, serviram de escândalo para os seres humanos e de armadilha para os insensatos. Observe que quando vamos para alguns versos que estão no capítulo 14 de Sabedoria, vemos algo bastante interessante. Deus, no passado, ao acabar uma raça de gigantes orgulhosos, salvou Noé e sua família, que eram a esperança do mundo, num barco de madeira, que é a arca. Veja que Salomão conhecia a rebelião dos 200 anjos, pois, depois da fundação do mundo e antes do dilúvio, aconteceu outra rebelião de anjos, porque os filhos de Deus, que são os anjos, tiveram relações sexuais com as mulheres, e estas geraram gigantes, cuja raça fez o que era mal aos olhos de Deus, porque tanto os 200 anjos como os gigantes fizeram mal aos homens, e os homens ficaram perversos. E quem testemunhou contra todas essas maldades foi Enoque, homem de Deus. Saiba que os 200 anjos foram lançados no abismo profundo que fica debaixo da terra, conforme diz Pedro e Judas. Já os gigantes foram destruídos, e os homens perversos não entraram na arca de Noé, mas foram destruídos pelas águas do dilúvio. Porém, ficaram vivos Noé e sua família, os quais ficaram na arca de madeira, a qual prefigura a cruz de Cristo. Porque se aquela madeira salvou a humanidade ao sustentar Noé, muito mais a cruz de Cristo nos salva para a vida eterna. Veja que Jesus disse que nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando nós em Cristo, irmãos, seremos livres da destruição que virá contra os ímpios, porque Cristo é o nosso barco, no qual temos a esperança da salvação para entrarmos no mundo vindouro, no tempo do descanso de Deus, isto é, o sétimo milênio, cujo tempo é o tempo do repouso do Senhor. Porque assim como Noé e sua família foram salvos da destruição do mundo antigo e entraram no mundo posterior ao dilúvio, assim também seremos salvos da destruição do mundo atual para entrarmos no mundo vindouro, que é os novos céus e nova terra. Veja que tudo isso que lhes foi dito reprova a idolatria da religião católica, porque os católicos confiam em ídolos de gesso. Observe que esse livro de sabedoria, o qual lhes tem na Bíblia deles, reprova a maldade deles. Saiba que eles têm o livro de sabedoria, porém, eles não dão o devido valor ao que é dito nesse livro, por causa da cegueira espiritual que está neles. E por isso, neles se cumpre o que está escrito: mais desgraçados são os que confiam em coisas sem vida, os que tratam como deuses coisas feitas pelos humanos. Esses deuses são objetos de ouro e de prata feitos com muita arte, representando animais, ou são uma pedra sem valor trabalhada há muito tempo. E embora a idolatria da religião católica não seja aos deuses dos povos, eles adoram a Maria e a outros homens, por meio de imagens de gesso, feitos pelas mãos do artesão. E nisso é manifesto que eles caíram na cilada de Satanás.